Olá, começa agora na sua TV Assembleia o Contraplano, nosso encontro semanal para falar de temas debatidos no Parlamento e assuntos de interesse da população. Na semana em que se comemora os 35 anos de promulgação da Constituição Federal, vamos debater o papel da Carta Constitucional na garantia de uma sociedade democrática. O que os acontecimentos do dia 8 de janeiro têm a ver com essa discussão? Será que nossas instituições estão mais fortes? Ou o Estado Democrático de Direito continua em crise? O Contraplano está no ar. Para construir o programa de hoje, recebemos o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, Paulo Welten, e o deputado estadual constituinte, Gastão Vieira. Muito obrigado pela presença de vocês. Ministro, qual o papel da democracia, ou qual o papel da Constituição numa democracia? E emendando, o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi um atentado à democracia e à Constituição, até de forma denotativa, né? Já que foi roubada uma réplica da Constituição naquele dia? Quero cumprimentar você, toda a equipe da TV Assembleia, saudar o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Paulo Welten, o deputado Gastão Vieira, e deixar o meu abraço para o presidente Iracema e toda a equipe de deputados estaduais, deputadas estaduais, pelo grande trabalho que fazem em defesa do Maranhão. E esse trabalho só é possível em razão da democracia. Todos nós lembramos que na longa noite da ditadura, os parlamentos foram ameaçados, inclusive a Assembleia do Maranhão, ainda no mês de abril de 1964, por uma dessas terríveis coincidências do destino. O meu próprio pai e o meu padrinho de batismo eram deputados nessa casa e tiveram seus mandatos parlamentares cassados de modo arbitrário, porque eles tinham uma posição oposicionista naquele momento. Então veja que só é possível falar em parlamentos, representação, pluralidade, liberdade de expressão, havendo pilares institucionais que garantem o exercício desses direitos. Por isso, sim, nós tivemos no dia 8 de janeiro, a bem da verdade desde antes, um itinerário de ruptura do Pacto Constitucional que agora faz 35 anos. Graças a Deus essa fase passou, mas concordo com a sua premissa de que é como se houvesse um sinal amarelo na avenida do trânsito das instituições no nosso país, e por isso mesmo é preciso entender que essa crise mais aguda foi superada, mas nós ainda temos os ecos, e é disso que nós estamos tratando agora com o julgamento, a investigação das pessoas que praticaram esses atos indevidos, esses atos inconstitucionais. Presidente Paulo Welten, quando a gente fala da Constituição, qual foi a importância dela, por exemplo, para o enfrentamento dessa situação, para que não se permitisse, por exemplo, que se resultasse num golpe, aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro? Olha, eu também quero te cumprimentar, da mesma forma cumprimentar a deputada Iracema, a equipe da TV Assembleia, cumprimentar o meu querido ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o deputado constituinte Gastão Vieira, e do mesmo modo, eu penso que nós conquistamos a estabilidade democrática no país a partir da Constituição de 88, é sabido, e conseguimos experimentar, né, vantagens institucionais importantíssimas. Só para ficar no exemplo aqui do que acontece no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Maranhão. Nosso tribunal, agora no próximo dia 4 de novembro, todos sabem, completa 210 anos. Somos a terceira corte mais antiga do país. E eu fiz um estudo da evolução histórica do tribunal e fiquei assim muito impressionado de ver que durante todo esse período, o período em que o tribunal conseguiu atuar com tranquilidade, prestando a jurisdição de forma efetiva, foi exatamente nesses 35 anos da Constituição. Todo o período anterior, vão aí 175 anos, foi um período de instabilidade, o nosso tribunal chegou a ficar fechado, juízes eram afastados, desembargadores eram aposentados, demonstrando que nós não tínhamos as nossas prerrogativas para exercer de fato a função jurisdicional. Isso só vem acontecer depois da Constituição de 88, né? Então, um papel fundamental que a Constituição traz a estabilidade política,
traz as prerrogativas da magistratura para que a gente possa, de fato, cumprir esse papel institucional de prestar segurança jurídica, assegurar direitos, a tutela de direitos fundamentais e dos direitos humanos. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que isso só foi possível em função, né, dessa força institucional gerada pela Constituição. Força esta, é muito importante lembrar, e eu concordo plenamente com o nosso ministro, que nos fortaleceu inclusive para esse teste, né, do dia da infâmia, que foi o 8 de janeiro. A gente viu que, apesar de tudo, né, nós conseguimos sobreviver a isso, as instituições funcionaram, nós podemos reagir, né, de forma adequada a essa atitude infame, né, de pessoas mal orientadas, ignorantes, enfim. E agora temos reconquistado essa estabilidade política para o país, que é muito importante para a gente poder avançar. Deputado Gastão Vieira, mas não é preocupante que muita gente, durante esse período, tenha bradado contra a democracia, pela ditadura ou a favor da ditadura? Será que elas sabem exatamente, a grande maioria, o que elas estavam falando nesse momento? Eu acho que esse é um ponto que eu gostaria de explorar, né? Eu entrei nessa luta pela democracia a partir de 1964. Naquela época, nós não vivíamos democracia, nós vivíamos medo. O medo de estar sendo observado, de estar sendo denunciado, de estar sendo isso, de estar sendo aquilo. E eu aprendi que democracia você tem de viver. A partir do momento em que nós conseguimos fazer as diretas já, aquele imenso movimento que envolve um grupo muito grande de pessoas que estão nessa faixa de idade, que estão decidindo as coisas do Brasil. Depois a eleição direta de Tancredo no colégio eleitoral. Tudo isso deu uma força interna, um prazer de ser democrata, uma vontade de brigar pela democracia brasileira imensa. E aquilo molda a todos nós. Quem viveu aquele período não teve medo do 8 de janeiro. Era muito pequeno aquele grupo, diante de toda a estrutura que tinha sido consolidada ao longo do tempo no país. Por exemplo, eu vi Flávio à noite falando, eu sei que Flávio sabia. Ele tinha vivido a necessidade de nós termos democracia. A democracia era um fato que eu tinha de agir, a democracia era uma razão que eu não podia perder. Isso me lembrou muito o velho Ulisses, quando dizia: traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu não tenho esse receio todo. Eu acho que o caminho que nós percorremos é um caminho seguro e que vai nos levar sempre para um ambiente democrático igual ao que nós estamos tendo hoje, apesar de todas as dificuldades. Mas ainda assim a gente pode falar que existe uma crise no Estado democrático de direito, ministro? E aí só a provocação que eu fiz no início, né? Se as nossas instituições estavam mais fortes ou se é uma crise. Na verdade podem ser as duas coisas também, né? Eu acho que Gastão tem razão quando ele diz que nós conseguimos, nessas 3 décadas e meia, erguer um aparato protetivo da Constituição, do regime democrático, muito poderoso. Como disse o desembargador Paulo, foi um teste de estresse, um teste da força que nós ultrapassamos e podemos chegar até aqui. Agora, eu creio que há fatores outros que não estão propriamente no território da política institucional, que criam a necessidade de nós, quem sabe, até revermos certos procedimentos que nós adotamos. Me refiro à revolução científico-tecnológica e com a força da internet e até mesmo da inteligência artificial, cujos mecanismos, engenhos, podem levar, inclusive, a fraudes eleitorais inimagináveis. Por exemplo, fazer com que o deputado Gastão, vencedor e vitorioso de múltiplas eleições, apareça dizendo um absurdo. Só que não é ele dizendo, é uma distorção. E isto pode levar a que a justiça eleitoral mesmo seja conduzida até a uma impotência diante da multiplicidade de ataques, de indagações, de perquisições. Então, eu creio que fatores sociais, as desigualdades sociais, uma certa violência imanente à sociedade, e mais esses aspectos tecnológicos,
impõem que os democratas autênticos, todos nós que estamos aqui debatendo e conversando com a população, estejamos sempre dispostos a aprender, a ouvir, dialogar e olhar também um pouco para as experiências internacionais. Porque há um ethos do ódio sendo inoculado todos os dias. E esse ódio às vezes emerge na briga da família, na briga dos vizinhos, colegas de trabalho, emerge às vezes nas ruas, nas redes, não há dúvida, basta abrir qualquer caixa de comentário, de qualquer perfil na internet e você vai ler coisas inacreditáveis. E quando você vai para a Deep Web, Dark Web, você vê absurdos perpetrados contra crianças, contra jovens, e acho que isso desafia a democracia. Eu creio que nós estamos num momento em que não há razão para desespero, mas, por outro lado, há motivo de muitas preocupações. O papel do judiciário foi muito importante, né? Nesse momento, principalmente quando foi confrontada a democracia. Sem dúvida. O judiciário, ele é, numa democracia, o fiel da balança. E eu concordo plenamente com o que disse o nosso ministro. A gente tem que ter a consciência de que na democracia nós temos que estar sempre procurando aprimorar as instituições. Eu gosto de uma frase do Douglas North, que ela é muito inspiradora. Ela diz, olha, aprimorar as instituições do Estado é uma tarefa que nunca acaba. Você tem que estar trabalhando sempre. O Poder Judiciário, ele tem um papel fundamental de assegurar direitos, E acaba que dentro do nosso desenho institucional, em que nós temos uma Constituição analítica, todos os direitos estão lá, índios, família, criança, previdência social, está tudo na Constituição. Então acaba que nós temos ali direitos que vão ser judicializados. E o judiciário, ele é um poder que ele vai ser sempre reagente, ele é provocado a dizer o direito, qual é o entendimento em um determinado conflito de interesses. E aí passa-se muitas vezes para a população aquela ideia de que o Poder Judiciário é expansivo no Brasil, fala demais onde não deve falar, há um ativismo judicial, quando na verdade não é. Isso é próprio das democracias modernas, inclusive. A gente precisa, e nesse ponto é muito importante observar, que nós temos um mundo em permanente evolução. Tudo isso que foi dito aqui, tecnologia, inteligência artificial, hoje o uso da internet, das redes sociais de um modo geral, e, portanto, a gente tem que procurar aprimorar os nossos instrumentos legais para que a gente possa dar a resposta necessária para a população, inclusive em termos educacionais, de orientação. Todo esse estado de indignação aqui mencionado pelo nosso ministro, isso também é resultante, em alguma medida, de uma insuficiência do Estado, que não consegue atender a expectativa da população, pelo menos naquela rapidez, com aquela rapidez e agilidade que a sociedade espera. E o sujeito, diante disso, quando ele não é devidamente esclarecido, ele vai para o ethos do ódio. Ele prefere que vamos acabar com tudo, destruir tudo. Mas se a gente for observar nesse discurso, Gastão, não há uma proposta de se colocar no lugar algo melhor. Sim. Então, não é destruindo tudo que a gente vai melhorar a nossa situação de vida de um modo geral. A gente tem que aprimorar as instituições, fazer com que elas estejam à altura dos desafios do novo século, e é assim que a gente vai construindo e efetivando aquela que foi uma promessa do Constituinte de 88, que é a de construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Deputado, como é que o senhor viu a participação, o papel do Poder Judiciário nesse período, agora? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que, se não fosse o Poder Judiciário agir da forma como agiu, provavelmente o desfecho de 8 de janeiro poderia ter sido outro. Na verdade, cometeu-se excesso? Sim, cometeu-se excesso. Mas alguém parou o Executivo. Alguém segurou o Executivo. E quem fez isso foi a Justiça Eleitoral. Com coragem, com assertividade, sem medo de ser julgado da forma como foi, sem medo de ameaças pessoais, tudo isso. O Judiciário, eu não tenho dúvida. Tem um poder moderador no Brasil? Tem. É o Judiciário. E é no Judiciário que nós temos de colocar os nossos olhos. Quanto mais ministros assertivos,
ministros que compreendem a própria história desse país, o que é pauta para nós, o que nós temos de discutir, o que nós temos de resolver, nós tivermos no judiciário, melhor para nós. O homem é que faz o momento sempre. Eu me lembro, em 1974, uma convenção do PMDB, viu, o ministro Flávio, o presidente Paulo Welter, para discutir quem seria o candidato do PMDB à presidência da República em 74. O doutor Ulisses pede a palavra, diz, vamos disputar essa eleição. Aí, rapaz, o doutor Ulisses está doido, me disputar como? Não vamos disputar com um candidato, vamos disputar com um anticandidato. Mas nós temos de ter alguém que percorra esse país inteiro dizendo que essas candidaturas são uma farsa, que nós não vamos convalidar uma farsa. O resultado da eleição, o Ulisses teve 76 votos contra 400 votos do general de plantão. Mas o PMDB na eleição seguinte fez 16 senadores. Ou seja, a ideia chegou na hora oportuna, a semente foi plantada e a gente viu que é possível você enfrentar situações de extrema dificuldade com inteligência e com coragem. Esse é um dom que a política brasileira nunca cedeu para os maus brasileiros, nunca. Sempre se teve um broçar, sempre se teve alguém que verberava a nosso favor. Isso, para mim, é extremamente importante. Você veja, na Constituição que eu participei, nós tínhamos pouco, viu, ministro Flávio, viu, presidente, nós tínhamos pouco que fazer. A Constituição estava pronta, era a Constituição de 88, nós tínhamos de adaptar a Constituição de 88 aquilo que interessava ao Estado do Maranhão. Então, produzir as normas e tal, adaptar, fazer tudo. Naquela oportunidade eu disse, mas há uma coisa que me preocupa e que eu tenho chance de botar na Constituição. O avanço, o ministro Flávio acabou de falar, da ciência, da tecnologia, do conhecimento e tal. E eu briguei na Constituinte Estadual por 3 temas. Uma proposta em que eu destinava 0,5% da receita corrente líquida para a criação da FAPEMA, para ser o grande órgão financiador de cérebro, de inteligência, etc. Uma outra em que eu oferecia 5% de toda a receita do Estado para a Universidade Estadual do Maranhão, para o EMA. E a terceira juntava tudo isso que era meio ambiente, transformar a Lagoa da Jance no lugar onde não poderia haver nenhuma interferência do homem no sentido de liquidá-la, embora ela fosse uma criação do homem. A Lagoa surge de uma criação do homem. Eu consegui aprovar essas 3 emendas. Meu papel foi importante? Foi. Eles trouxeram o resultado que eu esperava? Médio. Mas foi importante, porque hoje, quando o ministro Flávio coloca essa questão da ciência e da tecnologia, lá em 89, nós já tínhamos essa preocupação. Quer dizer, a gente descobriu um espaço na Constituição. A turma da esquerda descobriu um espaço pela luta de terra. Sabe? Proibição de búfalos na Baixada, proibição de rede de pesca na Baixada. Enfim, quem pôde, viu uma brecha e avançou. E nesse ponto a Constituição não é uma Constituição copiada no modelo federal. Ela tem algumas coisas tipicamente do Estado do Maranhão. Perfeito. A gente vai para um intervalo, chegamos ao fim do primeiro bloco do programa Contraplano de hoje. Vamos para um rápido intervalo e na volta a gente continua a nossa conversa. O Contraplano está de volta pela sua TV Assembleia para conversar sobre Constituição e democracia. A gente terminou o primeiro bloco com o deputado constituinte Gastão Vieira falando da questão da tecnologia, da inclusão na Constituinte Estadual. O senhor também falou sobre essa revolução científica tecnológica que acontece quase 3 décadas depois da promulgação da Constituição. Que alternativa a gente tem para combater isso, ministro? Eu só vejo uma, é a da regulação. Desde sempre, todas as tecnologias desenvolvidas pelo engenho humano serviram para o bem ou para o mal. Então, o advento do fogo propicia calor, portanto, sobrevivência da raça humana, propicia que as pessoas se alimentassem melhor, mas logo em seguida propicia destruição, com armas em guerras que usavam fogo. Então, a internet é assim. Há uma situação que eu vou falar aqui pela 2ª vez, desde janeiro, que é uma lembrança meio paradoxal.
A tentativa de golpe do 8 de janeiro foi montada sobretudo em grupos de WhatsApp. A reação democrática só foi possível por conta do WhatsApp. Porque quando eu chego na esplanada dos ministérios, e era naquele momento a única autoridade constituída presente na esplanada nos 3 poderes, digo, bom, aos meus olhos se desenvolve o abismo. Você tem que reagir rapidamente. O presidente da República estava fora de Brasília. Os 3 poderes ocupados. Como era possível redigir e enviar para o presidente da República uma minuta de decreto de intervenção? Pelo WhatsApp. E eu lembro bem que quando eu enviei ao presidente, ele disse, Flávio, agora? Porque nós temos sistemas, né? Eu disse, presidente, não tem sistema. Ele disse, o número do decreto. Eu digo, presidente, não tem número. Ele, como é que eu vou mandar o decreto? Eu digo, o senhor assina, imprime, assina, fotografa e me manda. E eu vou botar confere com o original e vou entregar na mão do interventor. Hoje, secretário executivo Ricardo Capello. E foi assim. Então, a tecnologia propiciou algo que seria impossível. Então, eu acho que essa história real tem uma certa pitada anedótica hoje, né, com o olhar de hoje, mas ela é absolutamente fidedigna, mostra que o caminho é nós exacerbarmos os aspectos positivos da tecnologia e conseguirmos conter ao máximo as distorções. Todos os dias nesse país, todos os dias, a Polícia Federal faz operação de combate a abuso sexual contra crianças e adolescentes na internet. Coisas inimagináveis, autenticamente hediondas, porque nós desenvolvemos um sistema para assim agir. Quando houve os ataques às escolas em abril, criancinhas sendo martirizadas, assassinadas brutalmente, não tinha norma que permitisse certos procedimentos investigativos. Não havia tempo para votar uma lei. Eu editei uma portaria que está em vigor até hoje. Impugnaram no STJ e perderam. Está em vigor até hoje. Essa portaria fixa os parâmetros pelos quais, com agilidade, quase que instantaneidade, houve, após a portaria, um ataque brutal no Paraná, e nós conseguimos, por esses instrumentos tecnológicos, chegar ao perpetrador e à rede que sustentava esse perpetrador. Alguém que estava instigando massacre contra crianças. Então, eu acredito na regulação. Tem gente que diz que a regulação é censura. Não. A regulação é para garantir a liberdade de expressão. Mas tem sido muito difícil fazer essa regulação, né? Tanto da questão do PL da fake news, né? Que parece que não anda tão bem na Câmara, quanto a própria regulação das big techs, né? Existe uma dificuldade... É muito difícil, no mundo. No mundo, inclusive, pelas fake news. Por exemplo, quando a Câmara foi votar, Gastão, e tu conhece bem a Câmara mais do que eu, foi votar o PL 2630, que é o PL das fake news, disseram que o projeto, disseram na internet, permitia reescrever a Bíblia. E que o objetivo do projeto era acabar com a fé cristã. Obviamente, não há correlação lógica entre uma coisa e outra, mas ficou isto. Em nome de combater as fake news, o passo seguinte seria reescrever a Bíblia, porque nós, os defensores do projeto, dizíamos, logo eu, cristão católico, de que havia fake news na Bíblia e a gente ia querer reescrever a Bíblia. Então tem sido difícil, de fato, mas no mundo. Para concluir, eu fui no Chile recentemente, representando o presidente Lula, e numa certa noite sentaram argentinos, a ministra do Canadá, senadores do Chile, e eu comecei a chorar, a lamentar as nossas dificuldades, iguais a todos os países. Eu digo, bom, pelo menos nesse aspecto eu saio daqui um pouco animado. Não é um problema exclusivo, não é só né? nossa. Ministro, só uma pergunta, desculpe. Claro. Eu li em algum lugar de que a comunicação do decreto que o senhor manda para o presidente lá em Araraquara chegou quase que ao mesmo tempo para o pessoal do tenente-coronel Cid. A mesma cópia do decreto. De nada eu duvido. Eu tenho visto coisas que realmente que... Queria lhe perguntar, é isso? Eu tenho visto coisas, Gastão, que só posso te dizer uma coisa, dar um spoiler.
Daqui a 20 anos, se Deus me der vida, eu vou botar no livro de memórias. Isso. De modo que eu não duvido de nada. Opa! Presidente Paulo Welten, como é que o senhor vê essa questão das fake news, da regulação das big techs? Torna-se necessária fazer mesmo essa regulação? É fundamental. Eu vejo, inclusive, aqui, quero retomar um ponto aqui da fala do deputado Gastão, que é quando ele vai falar sobre o papel que o Poder Judiciário teve nessa crise institucional. Ele aqui se reportou com toda a sua experiência de parlamentar ao fato de que tiveram lá pessoas presentes com coragem suficiente para cumprir aquilo que deveria ser feito, né? O que cabia ao Judiciário, à Justiça Eleitoral naquele momento. E de fato é verdade. Agora, é necessário também lembrar que isso só foi possível porque nós tínhamos uma Constituição que assegurava as prerrogativas da magistratura. Então, já que a gente está aqui num programa que visa exatamente homenagear essa efeméride dos 35 anos da Constituição, é bom lembrar que o Poder Judiciário ele só é capaz de fazer o que ele faz hoje e que fez nesse período porque nós tivemos um arcabouço constitucional legal que permitiu isso. Não só lá em 88, mas depois também, Flávio participou ativamente disso, né, já com a emenda constitucional, né, 45, foi fundamental, né, de reforma e modernização do Poder Judiciário. Então, as pessoas, elas têm um papel importante. Aliás, as instituições são feitas por pessoas, mas as pessoas sozinhas também não conseguem avançar, precisam ter ali esse apoio desse arcabouço legal. E aí nós chegamos na questão, né, a sociedade, a civilização humana, de um modo geral, ela só consegue avançar, né, com o Estado organizado porque nós temos as normas. Vamos lembrar aqui que é fundamental a gente buscar, né, essa compreensão. O professor Miguel Reale, um grande jurista brasileiro, já falecido, desenvolveu a chamada teoria tridimensional do direito, né, baseada na ideia de fato, valor e norma. Né, os representantes da sociedade valoram determinado fato social e esse fato social gera norma. Isso demonstra o quê? Que nós precisamos da norma, nós precisamos do campo legal para disciplinar as relações de vida. Então o que nós estamos vendo hoje é isso. Nós temos aí todos esses instrumentos da tecnologia, o uso das redes sociais seguindo sem uma regulação eficaz. E que, portanto, é necessário que o Estado ele proveja a sociedade de uma relação, de uma norma efetiva e eficaz para disciplinar essas relações. O que se quer, portanto, é trazer um marco civilizatório dessas relações. E eu vejo isso, sem dúvida nenhuma, como de fundamental importância. Talvez seja hoje, no campo normativo, o nosso grande desafio, né, encontrar aí a norma adequada, né, para regular essas relações de vida na modernidade. Deputado estadual constituinte Gastão Vieira, o senhor já disse que a Constituição Federal, ela basicamente foi a base daquilo que é a Constituição Estadual, que pouco tempo depois foi promulgada aqui. Qual era o contexto que se dava daquela época, né? Que contexto a gente vivia também em termos de governo, em termos de país? Olha, em termos de país, nós estávamos consolidando a saída democrática. Não foi fácil, né? De vez em quando você ouve o presidente Sarney, o ex-general, o general Leônidas dizer que foi difícil. Foi extremamente difícil. Muita concessão nós tivemos de fazer para que essa estrutura jurídica pensada na Constituição de 89 ficasse de pé. Não toco nisso, não falo naquilo, não crio isso. Foi um acordão, digamos, no bom sentido, que a palavra acordão tem, que teve de ser feito. Isso é frágil? Não sei, viu, ministro Flávio? Eu acho que não. Se nós continuarmos tendo pessoas que fazem o que devem, não o que podem. Esse é o grande drama do Brasil hoje. Então, eu vou ver, não tem que ir ver. Você tem um papel, você tem que cumprir aquele papel. Você tem de enfrentar todas as dificuldades, todas as animosidades, todas as fake news. Você tem de cumprir o seu papel. Eu creio que aí também está um pouco da garantia da nossa estrutura institucional, da nossa estrutura constitucional. Nós não podemos, eu não posso, na minha idade, dormir achando que alguém nas Forças Armadas acha que não pode ser assim, faz toda uma conspiração, e isso não dá certo muitas vezes por interferência externa.
Mas foi um risco que nós vivemos, que nós passamos, que nós temos de ir até o fim, de punir quem está envolvido nisso. O pessoal diz que Collor é completamente doido. Tem um podcast aí que mostra que ele é doido. Collor uma vez foi numa solenidade e lá um general de pijama deu uma declaração muito forte contra o governo dele. Ele chamou o chefe da Casa Militar e disse: na hora que eu me retirar, prenda o general. Prenda o general. E o general foi preso. Então nós precisamos nós estamos vivendo uma fase que eu quero agradar, tudo eu quero conciliar, eu quero puxar para mim. Não é assim. Em certos momentos da vida de uma nação, você tem de brigar, você tem de enfrentar, você tem de confrontar. Sabe, ministro Flávio, eu estou trabalhando num projeto junto com o Alon Peikval, que é um jornalista e colunista político. Eu acho que o principal problema do Brasil hoje é nós darmos governabilidade para o presidente da República. Eu não posso eleger um presidente com 2 milhões de votos e fazê-lo prisioneiro de quem teve só 1 milhão de votos. Ou seja, o presidente carregar como espelho nas costas dele o cara que ele venceu. Isso não faz sentido. Tem de ter condições de governar sem fazer acordos das condições que nós estamos fazendo ultimamente. Eu ando muito chateado com essas coisas de ver pessoas que lutaram contra nós na eleição, fizeram tudo para a gente perder a eleição e hoje estão participando do esforço coletivo que alguns brasileiros estão fazendo para o nosso governo dar certo. Mas aí a gente está falando, se inserir essa discussão, por exemplo, dentro da crise de democracia, também pensar a forma de representação política? Acho que sim, acho que Gaftão vai nesse ponto, porque ele tem uma larga experiência e o que propiciou o trânsito da ditadura civil-militar para a democracia foi isso que ele diz: coragem, mobilização social. Eu lembro bem de o Gaftão liderando esse tema da Lagoa da Jansen. Nós estivemos juntos no evento, na beira da lagoa. Ele ainda de cabelos pretos e eu 30 quilos mais magro, 40 talvez. 40 talvez. E essa mobilização foi essencial. Hoje, a governabilidade depende também desses fatores, vamos chamar de democracia direta, ou seja, da relação direta, mas há essa questão institucional, que de fato tem sido muito difícil. Esse arbitramento, essas negociações, esses diálogos, que se tornaram praticamente um caminho imprescindível, sem o qual o governo não governa ou então cai. Nós tivemos o caso de um impeachment, do caso de uma presidenta honesta, que era a presidenta Dilma. O Gaftão trabalhou com ela e inventaram, o desembargador Paulo, um conceito jurídico que nunca mais ninguém falou nele, que se chama pedaladas fiscais. Só existiram pedaladas fiscais naquele momento da história do direito do Brasil. Por quê? Porque não houve acordo. Então, eu realmente acho que essa dimensão é muito desafiadora. E como eu estou lá pertinho, dizem que o lugar mais calmo é o olho do furacão, né? Dizem que é. Eu não sei se é calmo ou não, eu só sei que no lugar que eu estou não é calmo não. É cheio de cheio de furacão cheio e de olho, né? Perfeito. Então, a gente vai para mais um intervalo e na volta o último bloco do programa Contraplano aqui pela TV Assembleia. Voltamos para o último bloco do programa Contraplano, aqui pela sua TV Assembleia. Hoje discutindo Constituição e Democracia. Para conversar sobre esse tema, nós recebemos o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, Paulo Welten, e o deputado estadual constituinte, Gastão Vieira. Queria que esse último bloco a gente pudesse falar um pouco mais dessa Constituição, não só no aspecto democrático, mas falar, por exemplo, de como se deu a participação popular no processo de construção da Constituinte e qual a importância da população estar de forma ativa na construção mesmo de uma carta constitucional como essa. Começando pelo senhor, presidente Paulo Welten. Olha, nós que não somos da política, mas que temos assim um respeito e admiração pela história, sabemos que isso foi fruto de um trabalho muito grande na Assembleia Nacional, que de fato convocou as pessoas para participarem do processo. A ideia era essa, de uma democracia participativa. E o que foi curioso, talvez aqui vale a pena a lembrança,
é de que todo mundo queria não só participar, mas ter lá os seus direitos, os seus capítulo. interesses, O seu o seu capítulo assegurado na Constituição. Eu me recordo do ex-presidente Fernando Henrique dizendo que quando ele era senador, né, constituinte, ele foi procurado por um grupo de bibliotecárias, né, e ele foi atender, né, e curioso, mas por que vocês são interessadas em terem algum tema lá de biblioteconomia na Constituição? E elas disseram, está tudo lá, está todo mundo lá, tem os advogados, tem os médicos, então a gente quer também estar lá. E elas estavam certas. E elas estavam certas. Era a garantia possível. Pois é, então o que a gente vê essa participação talvez tenha sido a causa, né, importante para que nós tenhamos essa Constituição analítica, né, nesse modelo de uma ampla Constituição que prevê direitos, assegura direitos, e aí vem novamente o tema da judicialização, que é natural quando você tem esse arcabouço constitucional amplo. Então eu não tenho dúvida que a participação popular foi efetiva e talvez tenha sido exatamente essa participação popular que tenha trazido essa Constituição robusta e que hoje completa 35 anos, apesar de mais de uma centena de emendas, mas ela continua firme, permitindo que a sociedade brasileira avance. Talvez um dos principais pontos que apontem essa participação popular é o SUS, né? Sim. O SUS é uma das articulações mais bem-sucedidas da Constituição de 88. Eu acho que o abraço social que os constituintes deram no país, e nós temos de olhar porque não tem nada. BPC, o benefício da prestação continuada, aquilo que a sociedade se comprometeu em pagar por quem não podia pagar. Eu acho que aquele é um momento extremamente importante, o maior momento, coisa que até hoje nós lutamos. Nós queremos fazer com que os ricos que têm dinheiro em ilhas fiscais, o descambau, paguem um pouco do dinheiro deles. Não, aqui não. É muito difícil no Brasil, isso é um problema cultural, você abraçar os pobres a partir de uma contribuição dos ricos. Eu acho isso a Constituinte com o SUS colocou claramente na mesa que era possível. É um grande sucesso, motivo de orgulho para todos nós. Que nos permitiu vencer a pandemia. Sim, vencer a pandemia. Sem ele a gente não tinha conseguido de fato vencer a pandemia. Há um consenso em relação a isso. E hoje eu estou em busca de construir o SUSP. Essa política pública do SUS é tão bem sucedida que, além de em si ela ser vitoriosa, ela serviu de espelho para o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e hoje para o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. Nós estamos exatamente nesse momento, é uma lei de 2018, e que foi infelizmente abandonada nesses anos de trevas que vivemos, e agora nós estamos, desde janeiro, lutando para colocar de pé esse conceito, que é essencial. O desembargador Paulo fala de judicialização, enfim, e é importante lembrar que, de fato, ao lado da mobilização popular, esse foi um vetor democrático essencial. É verdade que não precisava ir tão longe ao ponto de decidir o Campeonato Brasileiro de Futebol entre o Sport e o Flamengo. Contra o Botafogo. Não, foi Sport e Flamengo, e o Sport foi declarado campeão. E essa semana eu encontrei com dois políticos, um de Pernambuco e um do Rio. E eu perguntei, afinal, quem é o campeão brasileiro, o Sport ou o Flamengo? E o pernambucano disse, onde está a taça? Eu digo, eu não sei. Ele disse, está em Pernambuco. Ele disse, então pronto. Prova material de que foi o Sport. E esse fato concreto mostra que também nesse reajustamento, aqui nós todos fizemos alusão aqui ao longo do programa, talvez chegue a hora de uma certa autocontenção do Poder Judiciário, porque talvez ele próprio não aguente essa carga tão pesada. Semana passada eu e Paulo estávamos na posse do novo presidente do Supremo. Ele fez um belíssimo discurso, a ministra Rosa foi homenageada, mas ele identificou, olha, nós temos aqui a necessidade da velocidade ao processo decisório no judiciário, e isso está em todas as instâncias. Então, eu digo sempre, o judiciário e o sistema de justiça, de um modo geral, cumpriu um papel insubstituível, mas não pode botar uma carga muito pesada que corre o risco do veículo não dar conta, o caminhão não dá conta de carregar tanto problema.
Tem essa preocupação, presidente? Eu não tenho dúvida, eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho Inclusive, que nós temos porque que é avançar. flamenguista, né? Sim, também. Não, aí não. já não concorda, Aí discorda dessa. Eu tenho dúvida se essa taça que está lá em Recife, se ela é a taça verdadeira. Estou do seu lado. Mas eu quero aqui dizer que eu concordo plenamente com o que disse o nosso ministro Flávio Dino. O Poder Judiciário, ele tem que saber que o momento agora é de autocontenção. Aliás, essa é a grande percepção que nós temos hoje no próprio Poder Judiciário. A gente conversa com os colegas do Poder Judiciário e todos têm essa mesma compreensão. O papel do Poder Judiciário é muito bom a gente lembrar, numa democracia, num chamado Estado constitucional, contribuir com a frutificação do direito. E o Poder Judiciário faz isso a partir da interpretação dos enunciados normativos que são produzidos pelo Parlamento. Então, o Judiciário hoje, nessa atual quadra da própria teoria da interpretação, ele tem a norma não mais como ponto de partida. A norma é ponto de chegada, ela é construída. Nós interpretamos o texto que vem do Parlamento e, a partir da interpretação, construímos o direito na prática, aquele que é aplicado. Não pode inventar texto. Não podemos inventar texto. Então, nós temos que ter esse apego ao texto e saber que o nosso papel é de assegurar direitos. Nós não podemos, a pretexto e com a intenção, por melhor que ela seja, de assegurar a tutela dos direitos, a gente avançar e para além do bojador. Isso aí talvez seja o grande risco institucional para o Poder Judiciário e que nós, com o nosso estado de amadurecimento institucional, certamente não queremos correr. Isso exemplifica, por exemplo, na questão da discussão do marco temporal, agora? É o que a gente está vendo, Esse desenho institucional do país propicia isso. O que eu, no meu modo de ver, Gastão, que tem toda a sua experiência de parlamentar constituinte, Flávio, como grande administrador público que é natural do Estado democrático. Eu não vejo problema nisso. É natural que o Poder Judiciário, através da sua Suprema Corte, vá dar a sua interpretação sobre um texto e dizer, eventualmente, que esse texto contrasta com a Constituição e o Parlamento, dentro do papel que lhe cabe, eventualmente ele entenda de forma diferente. Agora, não é, sem dúvida nenhuma, bom para o aprimoramento do próprio Estado democrático de direito esse estado de conflito entre os poderes. Daí porque a importância dos poderes atuarem em harmonia, como quer a Constituição, e eu gosto muito do que diz a Constituição portuguesa, por exemplo, que não é nem a ideia dos poderes serem harmônicos e independentes. Eles são harmônicos e interdependentes, e depois eles é que são os portugueses. Aquela ideia de que nós temos que trabalhar, cada poder respeitando o papel do outro, em harmonia e com foco na sociedade, que é a destinatária do trabalho que nós desenvolvemos. Deputado, o senhor, sobre essa questão do marco temporal, o senhor tem algum posicionamento sobre essa questão? Eu tenho, eu acho que o Supremo agiu certo, Eu fui deputado por 6 mandatos e passei a ver ali no momento em que a presidência da Câmara era ocupada pelo deputado Eduardo Cunha, que era o parlamento que levava para o Supremo questões que nós devíamos resolver e não queríamos enfrentar. Então nós fomos dando ao Supremo a ideia de que ele poderia resolver tudo. Então quando o Supremo puxa para ele temas importantes, aborto, etc., que nós na Câmara não queremos puxar, porque não se quer perder nada ali. O deputado olha sangue no olho, ele não quer perder nada. Eu acho que abre-se uma grande janela de oportunidade de nós botarmos na pauta do país, seja via o Supremo ou seja via o Parlamento, questões que nós não podemos mais adiar. A questão do aborto é uma questão de saúde pública. Teve uma mulher outro dia no Maranhão que se suicidou com chumbinho. Você vê um nível de desconhecimento. Então isso tem de ser enfrentado. Se o Supremo puxar essa discussão, qual é o problema? E o senhor, ministro, tem algum posicionamento sobre a questão do marco temporal? Eu acho que o Supremo está fazendo uma boa mediação. Essas técnicas de controle de constitucionalidade,
com esse limite que o desembargador Paulo acentuou, ou seja, o limite do texto, permitem essas mediações. Então eu, no começo do ano, perdi a competência para a demarcação de terras indígenas, porque isso foi para o Ministério próprio, Ministério dos Povos Indígenas. Depois o Congresso resolveu devolver para o Ministério da Justiça. Eu tenho lá uns 45 processos de demarcação tramitando em todo o país e vejo sempre a ansiedade e, portanto, fruto da insegurança jurídica, e recebo parlamentares, grupos indígenas, grupos de não indígenas, e numa contenda que parece eterna. E às vezes se pensa que é assim, não, tem os indígenas e tem os grandes proprietários rurais. Isso é verdade, há isto, que aparentemente o vetor de justiça empurraria ou impulsionaria mais na direção dos indígenas. Ocorre que tem os tais dos casos difíceis, né, os hard cases, que faz com que você tenha, às vezes, pequenos proprietários sitiantes, posse da terra há muito tempo, que tem posse, às vezes, do avô, do bisavô, e que aí você vai demarcar a terra indígena e você tem um choque. Acho que o Supremo está tentando fazer um caminho que busca essas mediações para dizer o seguinte: bom, se é terra indígena, essas pessoas que lá estão de boa fé, produzindo, trabalhando, vivendo, se tiverem que sair, tem que ser indenizadas. Então é isso que o Supremo está procurando fazer, e eu, como administrador, espero que isso traga segurança jurídica. Aqui do Maranhão, o município de Amarante é um exemplo complexo e completo desse tipo de dificuldade. Sim, sim. E acho, Gaftão, inclusive, que essa decisão do Supremo vai resolver aquilo ali, porque ali não se trata de uma nova terra indígena, é de uma suposta ampliação de uma terra indígena. E o Supremo está fixando limites a essas ampliações também. É uma boa lembrança, de fato, e eu espero que isso tranquilize a população de Amarante e no país todo, porque nós já temos conflitos inevitáveis. Nós não precisamos dos evitáveis. Se eles são evitáveis, vamos evitar. Senhores, estamos chegando já na reta final do programa. A gente falou dos 35 anos da Constituição, mas que desafios a gente tem pela frente enquanto democracia e Constituição, pensando aí mais 35 anos? Começando pelo senhor, presidente. Se formos pensar em desafios que talvez temos pela frente. Nós aqui, eu, o Gaftão, nós não tenhamos mais 35. No Paulo, tenhamos menos. Mas a gente pode falar de uns 20, né, Gaftão? Muito obrigado. Eu fico muito feliz de ouvir isso do nosso ministro. Eu tenho essa expectativa realmente, viu? Olha, eu não tenho dúvida que a sociedade brasileira, com as instituições que ela conseguiu construir, com bons homens públicos, e aqui nós temos dois ao nosso lado, nós temos tudo para avançar, assegurar direitos e ter como perspectiva que o nosso trabalho dentro dessa temporalidade da vida efêmera que nós temos deve ser voltado sobretudo para as gerações futuras, para aqueles que ainda virão, os jovens que nós temos hoje e aqueles que ainda nascerão e virão. Eu acho que todo homem e mulher públicos do país tem que trabalhar nessa perspectiva, e isso está dentro desse contexto, de debate plural, sempre com bons propósitos, criar um ambiente de harmonia que é próprio da democracia, onde posições díspares não significam necessariamente posições do inimigo, de um adversário a ser abatido. Isso faz parte, portanto, da democracia, e é assim que eu penso que a gente vai continuar aprimorando esse arcabouço constitucional que os constituintes de 88 deixaram para a gente, e aprimorando sempre no sentido de fazer com que nós tenhamos aí mais esperança, mais expectativa de emprego, de justiça social, de redução das nossas desigualdades regionais e de um modo geral, assegurando direitos para as minorias, respeitando os direitos dessas minorias. Eu penso que é assim que a sociedade brasileira tem tudo para, com compromisso e vontade republicana, avançar em todas as pautas. Deputado Gastão Vieira? Olha, eu peço ao ministro Flávio a liberdade de fazer um comentário. Eu estou cada dia mais convencido de que o homem assertivo, ele serve em qualquer lugar. É dele. Ir para frente, lutar, resolver, não postergar, não enrolar como se faz.
Então, o ministro Flávio, do Ministério da Justiça, foi o mais assertivo. A maneira como a população brasileira se manifestou a respeito do trabalho dele não nos deixa dúvida de que era Flávio numa mão, o Fernando Haddad tinha pauta econômica, era outra. Então as pessoas às vezes tem uma discussão, Flávio, tu sabe aqui está todo o comentário de todos os cafés, cervejas e tudo está em torno do teu nome. Eu acho que se ele for para o Supremo, ótimo. Ele pode criar uma agenda extremamente positiva, de pautas que nem todo mundo tem coragem de enfrentar, não para resolver, mas para fazer esse acordão, fazer com que o Supremo traga as pessoas para a mesa enquanto solução. Então eu acho que o importante do Brasil é ter gente assertiva. Ministro, já que o deputado já disse, vou perguntar. Ele é meu amigo, vocês notam. O senhor foi convidado, e se for convidado, o senhor vai para o Supremo? Eu não fui convidado, o presidente Lula está fazendo as sondagens, há vários nomes na mesa, de homens, mulheres, e eu estou, obviamente, como diz o Gastão, é público e notório, participando, num certo sentido, dessas cogitações, mas com muita tranquilidade, porque eu tenho a mesma convicção do Gastão, de que das várias funções públicas, desde 89 eu sou servidor público, muito bem, é o que se apresenta, né? Se é o Ministério da Justiça, está ótimo, eu gosto do que eu faço, no Senado, no Parlamento, eu vim no avião revisando atos normativos, decretos, portarias, enfim, e eu vinha pensando, Gastão, olha como eu gosto de ser legislador, como eu gosto disso aqui. Então, são muitos impasses existenciais, mas eu acho que ambos tocaram em temas fundamentais, o Gastão falando dessa dimensão subjetiva, né, que de fato é o tempero, né, a história tem suas leis objetivas, mas tem isso, intervenções das subjetividades, né? E o desembargador Paulo falando num tema que eu acho que demanda a criatividade, a imaginação e o empenho de todos os brasileiros, que é esse tema da desigualdade. Então eu acho que qualquer que seja o lugar, vocês têm que estar comprometidos de combater as desigualdades sociais, regionais. Essa semana, para fechar, o presidente Lula estava especialmente feliz, me mostrou, porque o presidente Biden dos Estados Unidos foi para a porta de uma fábrica. E eles lançaram uma iniciativa Lula-Biden pelo trabalho digno no mundo e tal. E o Lula estava quase dizendo, olha, veja aí o Biden lá, e o Biden pega o megafone e faz o seguinte discurso na porta da fábrica. Quando houve a crise de 2008 nos Estados Unidos, os trabalhadores e trabalhadoras foram sacrificados para salvar a economia. Agora que nós não estamos num momento de crise tão aguda, as empresas e nós todos devemos ajudar os trabalhadores. Então, essa consciência mundial é vital para que, inclusive, a população valorize a democracia. Democracia é Constituição, é letra, é frase, é beleza ornamental, é poesia, mas democracia também é comida no prato, é ônibus na hora certa, é escola funcionando, hospital funcionando. Acho que essa é a nossa grande tarefa, mesmo que seja, como citou o Paulo, algo inconcluso. Mas que bom que é inconcluso, né? E aí Gastão vai fazer 100 anos aí nessa luta. Aí. Sim, e eu vou lá na tua festa. Eu vou lá na tua festa. E esse tema dá um outro contraplano, que é a questão também da fragmentação do trabalho, né? Do que ocorreu com o trabalhador, e de repente a gente pode estar seguindo um caminho oposto que justamente vai de encontro a essa questão de redes sociais, de tudo isso que a gente está falando. Aí, Cabral, e tu me chama e vem de novo. Vamos lá. Chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube. Até a próxima semana com mais um Contraplano.